Hoje, o encerramento do primeiro semestre de 2025, a senhora como primeira presidente da Câmara Legislativa de Sousa, qual a avaliação que a senhora faz desse período legislativo? Pereira, a avaliação é muito positiva. Nós sabemos que foram 21 sessões ordinárias, sessões solenes importantes, debatendo temas de interesse da população, como autismo, direitos da mulher, desafios da mulher. Nós trouxemos outras pautas relacionadas a pacientes oncológicos, portadores de câncer, assim como também pautas relevantes para pessoas com deficiência, né? Então, vários outros assuntos, foram muitos requerimentos aqui feitos por nós, por mim, por todos os colegas vereadores. O número de requerimentos apresentados nesse primeiro semestre ultrapassou o número de requerimentos apresentados durante todo o ano passado. Então, isso mostra que a gente tem trabalhado, primeiro que para apresentar requerimentos, a gente precisa escutar a população. Então, isso mostra a nossa escuta, a escuta que o Legislativo tem feito da população que confiou a nós essa posição de estarmos aqui para defender os interesses do povo. E é claro que eu não poderia deixar de agradecer a todos que me deram essa oportunidade de estar aqui. A votação que é um marco na história da nossa cidade, é um marco na minha história pessoal, né, na minha vida, e também por estar à frente da presidência como primeira mulher, agradecendo de antemão aos colegas vereadores que, mesmo sendo uma maioria de homens, mas eles entenderam por bem de ter uma mulher dando seguimento e direcionamento aqui na casa, nas pautas, né, que são tão importantes aqui nessa casa. Eu agradeço muito por eles, pela confiança, dizer que nós estamos buscando trabalhar cada vez mais, aproximando o legislativo das pessoas, aproximando a figura da presidente, dos colegas, dos seus pares, que a gente precisa sempre, mesmo entendendo a posição que tenho de tomada de decisão e de arremates finais, mas saber que a construção do diálogo é o mais importante, trabalhar com escuta, com o diálogo permanente, é o que faz a gente conseguir chegar no consenso e entender e atender os interesses da coletividade. E qual a pauta que a senhora gostaria de destacar nesse primeiro semestre? Bom, são muitas, mas acho que uma das que a gente precisa trazer para a tona é a importância de trabalhar o autismo, não apenas no mês de abril. É um público que muitas vezes é invisível para a sociedade, que sofre muito preconceito, e o Legislativo mostrou que tem todo o comprometimento e o respeito por essa causa, e que nós vamos trabalhar incansavelmente por isso. Um projeto de lei de nossa autoria foi já sancionado pelo prefeito Helder, que obriga as escolas municipais, públicas e privadas a trabalhar, falar sobre o autismo todos os meses, não apenas em abril. O vereador George propôs a criação de uma frente parlamentar para defender também o interesse das pessoas que estão no espectro autista, e nós vamos preparar um cronograma para que a gente possa visitar todas as escolas do município, apresentando a lei sancionada pelo prefeito, em que versa sobre a obrigatoriedade de trabalhar sobre esse tema. E aí você pode me perguntar, e qual a importância disso? A importância é que as pessoas atípicas, muitas vezes elas não compreendem, elas não respeitam por desconhecerem as particularidades e a condição das pessoas com autismo. Então, a informação é o primeiro ponto. Então, nosso objetivo com esse momento, inclusão, com a aprovação desse projeto se tornou lei, é que todos, ou sobretudo as pessoas típicas, elas conheçam sobre o autismo, e a partir da informação e da compreensão, eles vão passar a respeitar e dar os devidos direitos, né, para que eles possam usufruir dos devidos direitos que eles têm. Então, essa é uma pauta importante. Nós sabemos que várias outras também são importantes. Nós podemos também, a partir de um projeto de lei nosso, já ter a lei sancionada pelo prefeito, que concede a meia entrada, o direito de meia entrada aos profissionais da enfermagem, que muito merecem pelo trabalho que tem, pelo esmero que sempre tem, a saúde
pública e privada, a enfermagem é fundamental para a saúde acontecer. Nós sabemos da importância dos outros profissionais, mas é o profissional da enfermagem quem fica com o paciente ali, desde a admissão até o momento da alta. Então, é muito importante que a gente possa valorizar. Essa valorização não deve ser apenas com palavras, mas a gente precisa traduzir em gestos, e foi isso que a gente buscou fazer. E vamos continuar trabalhando também pela categoria, lutar pelas 30 horas, lutar pelo reajuste do piso salarial, que foi aprovado, mas que não houve na aprovação nada que assegurasse um reajuste anual, e a gente precisa trabalhar fortemente nesse sentido. E entre outras pautas, como aprovamos também, já sancionado pelo prefeito, para assegurar as pessoas com deficiência que elas tenham espaços de lazer, de eventos esportivos e festas e tudo, um lugar que seja adequado, bem posicionado para eles. Então, entre essas muitas outras pautas que foram importantes, como da oncologia, que nós conseguimos dar um grande passo, né, com o diálogo que foi estabelecido entre nós aqui do Legislativo, com o Executivo e o Hospital Laureano, para que essa unidade que temos em Souza, que ela possa fazer ainda mais do que tem conseguido fazer agora, que é a parte ambulatorial, chegar a ofertar a quimioterapia. E nós estamos, nosso compromisso com o povo é trabalhar incessantemente para que as demandas que afligem a população sejam sanadas. Relação poder executivo, poder legislativo, como é que está sendo essa relação, essa simbiose? Sim, nós temos um trabalho, nós compreendemos, tanto o prefeito Helder como eu, que são poderes independentes, mas também que a gente pode trabalhar de forma muito harmoniosa. Isso tem acontecido, nosso diálogo é sempre muito aberto, respeitando cada um os seus interesses, né, e obedecendo o que é constitucional. Em alguns momentos, qualquer ponto que há de divergência, a gente consegue consensuar a partir do diálogo, e é assim que a gente vai continuar trabalhando, porque a gente sabe que o trabalho harmonioso entre os dois poderes, quem ganha com isso é a população. O fruto dessa harmonia, com certeza, são obras e avanços para a nossa cidade. Vereador, presidente, eu conversava até com o George Sucupira e pautávamos esse assunto com relação ao horário da sessão da Câmara, né? Esse momento aqui, a gente observou que o encerramento, muitas pessoas circulam, né, nesse período aqui no centro e poderiam também estar presentes, acompanhar as sessões presencialmente, embora que a mídia, né, da própria Câmara proporciona isso às pessoas escutarem em casa, se for possível. Mas seria interessante pensar, mudar o horário da sessão para dar melhor mobilidade, até a população vir à Casa Legislativa de Souza, aí exemplo que acontece em outros centros, né, para também participar e observar os seus vereadores trabalharem. Bom, com relação ao horário, de minha parte não há nenhum obstáculo, qualquer que seja o horário. Acho que mesmo no horário noturno, que é algo que já vem de muitos anos e, sobretudo, que faz parte do regimento aqui da casa, isso foi pensado em épocas passadas para que não houvesse choque com vereadores que têm vínculo, porque a gente sabe que ser vereador não é uma profissão, não é. Então, muitos têm a sua profissão, e aqui é um mandato eletivo que pode se expirar ao final dos 4 anos, caso a pessoa não deseje concorrer ou não tenha êxito no pleito. Então, esse é um ponto, mas eu vejo também que o acesso das pessoas à Casa Legislativa, ela se deve muito às pautas que são levantadas. Nós conseguimos aqui, nas pautas que são de interesse do povo, lotar as dependências dessa casa em todas as sessões que fizemos, sendo no horário, com filas para entrar. Então, isso é importante dizer que talvez trabalhar cada vez mais a parte da publicidade, publicar, divulgar. Nós temos feito isso. O Instagram da Câmara, né, a rede social da Câmara, aumentou, quintuplicou o número de seguidores, né? Então, significa que as pessoas estão acompanhando os conteúdos, vendo os dias que tem sessão. Nós temos sempre participando dos eventos todos. Quando eu não posso ir, mas eu sempre peço a algum colega para ir, para que a Câmara se mantenha sempre com representatividade, para as pessoas se aproximarem e entenderem de que a gente está aqui trabalhando em prol deles, para retribuir e devolver toda a confiança que foi depositada em todos nós. Então, com relação ao horário,
para mim, algo que pode ser discutido, mas independente do horário, o que a gente precisa é levantar pautas que são de interesse do povo, porque isso é que atrai a população. Nós precisamos fazer uma ampla divulgação das sessões quando elas acontecem, intensificar cada vez mais essa comunicação, que é super importante, e desde já agradeço a toda a imprensa que sempre esteve de portas abertas para divulgar as ações, os eventos, os projetos pautados aqui, os requerimentos apresentados aqui, que são de interesse do povo, e acho que o horário, de certo modo, é um pouco indiferente, porque o que vale mesmo é o conteúdo que a gente vai estar apresentando. Agora, voltar no próximo semestre, né, com novos pensamentos. Acredito que a senhora tem mais projetos a serem apresentados e é evidente que a Casa Legislativa tem esse papel fundamental, né, é ouvir o anseio da população e aqui vocês fazerem essa caixa de ressonância em prol do desenvolvimento do município. Exatamente. Nossa perspectiva é que o próximo... Óbvio que a gente vai estar no recesso, mas continua trabalhando muito fortemente. Isso acontece... o trabalho vereador ele é perene, então a gente sabe que o período legislativo ele começou em 1º de fevereiro, mas o mês de janeiro inteiro nós estivemos aqui atendendo as pessoas, não só eu, mas todos os colegas vereadores, sempre nos encontrando aqui pelos corredores e cada um acompanhando a luta do outro. Várias reuniões fizemos. Da mesma forma agora, a gente encerra esse período, entra num recesso, mas sabendo que, havendo pautas de interesse da população, nós podemos convocar a extraordinária e voltar ao plenário para fazer as devidas votações e aprovações, né? Então, nós estaremos trabalhando nesse período também com o povo, junto do povo, que essa é a nossa forma de trabalhar, é sempre aproximar a população das pessoas com quem eles podem buscar soluções para seus problemas. E assim é que a gente vai seguir. Para encerrar, eu tenho que fazer uma questão política, Dinha. Nesse período, né, desse primeiro semestre, a gente que é analista política, a gente escuta muitas coisas acontecerem. A senhora, modestamente, tem se destacado na política de Sousa, né, como parlamentar, né, tem modificado muitas questões na Câmara de Vereadores de Sousa e, obviamente, que isso traz e desperta, né, análises e curiosidade. Entre as análises a senhora é um nome forte hoje da mulher, né, como, primeiro, quebrando paradigma na Câmara, sendo a primeira mulher nesse período todo, né, 172 anos de emancipação política, sendo a primeira mulher a exercer esse cargo. E a gente também tem outro paradigma, embora que uma vice, né, assumiu, mas não é eleita direta pela escolha popular, é vice, e com todo respeito, obviamente. Mas seu nome tem circulado dentro dos corredores da política de Sousa como uma sugestão para possivelmente ser candidata a prefeita de Sousa futuramente. Como é que a senhora analisa essas configurações que estão sendo feitas, citando o seu nome, com possibilidade de ser candidata futura a prefeita de Sousa, se a senhora um dia aceitaria esse desafio mesmo de levantar a bandeira como sendo, digamos, a primeira mulher, quebrar mais um paradigma, prefeita de Sousa? Como é que a senhora vê essa possibilidade? Primeiro, Pereira, eu fico muito feliz de ter meu nome lembrado para uma missão tão honrosa como gerenciar os destinos da nossa cidade. Todos sabem que meu trabalho sempre foi muito técnico na Secretaria de Saúde. Quando recebi o convite do prefeito Tairone, não tinha pretensões políticas, mas que o trabalho, modéstia à parte, com empatia, com respeito, com zelo, nos levou a entrar na política, e aí eu acho que isso muito fortemente foi um chamado mesmo da população, de que entendeu que gostaria de ser representado por mim, pela forma como eu costumo atender, tratar as pessoas e de como eu lido com as políticas públicas sempre em favor dos menos favorecidos. Então, eu fico muito feliz pelo meu nome ser lembrado. Óbvio que, assim como eu não pensava em entrar na política, entrei e tenho conseguido deixar marcas importantes na vida das pessoas, claro que eu jamais me furtaria a esse desafio de um dia ser prefeito da cidade de Sousa. Claro que não. Mas entendo que tudo tem seu momento. Nós estamos entrando agora na política, estando buscando da nossa contribuição na política da nossa cidade. É um prefeito que tem demonstrado muito preparo, tem dado continuidade ao grande trabalho que o prefeito Tairone fez.
ele vai cumprir o seu mandato e, com certeza, estará apto para uma reeleição, tem tudo para isso. E, óbvio, o nosso nome vai ficar à disposição para compor qualquer chapa que for necessário, para continuar militando na política que favorece as pessoas que mais precisam da nossa ajuda, da nossa palavra, da nossa voz. Então, são coisas que podem acontecer, que o nosso nome, se for do interesse do grupo e da população, a gente vai estar à disposição, mas não há nenhuma imposição nesse sentido, não há nenhuma... tudo deve acontecer no seu tempo. O nosso compromisso é que a gente vai continuar incansavelmente trabalhando pelas pessoas, independente da posição ou do cargo que a gente esteja ocupando. Obrigado pela participação. Desejar, evidentemente, né, um período junino que está se aproximando. Sousa tem essa característica de período junino, vem aí o São Júlio, e, obviamente, será um período importante para a integração social. Com certeza, também agradeço a vocês pela oportunidade, desejar boas festividades juninas a todos os sousenses, boas festividades juninas a todos, que seja tudo em paz, né, que Deus nos abençoe, São Júlio vem aí, que a gente possa também prestigiar as festividades da nossa cidade e que a economia possa, né, essa festa possa movimentar muito a economia da nossa cidade, aquecer cada vez mais. Então, que todos possam ter boas festividades e nós, lembrando só que nós estaremos sempre trabalhando e aqui à disposição para atender a todos que nos procurarem. Obrigada.